Oi, gente, como é que estão aí? Tudo bem? Aqui é o Renato Gaúcho falando. Pois então, daqui a pouquinho, como toda semana, não perca o nome do felizardo ou da felizarda, se for mulher, que vai receber em casa este extraordinário, fantástico par de óculos unissex que você vê aí no seu vídeo. Vai ser daqui a pouquinho, no final da edição de hoje, das 18 horas, de A Força do Amor. E continue se inscrevendo no canal, comentando as histórias, acompanhando os vídeos até o final, dando o seu like, isso é muito importante, ativando o sininho para receber o aviso sempre que tiver uma história nova no ar, que ainda dá tempo de você ganhar, viu? Ele quis saber por que eu tinha pedido a conta. E sabe, eu escutei aquilo e não acreditei. Como assim perdi a conta? Então foi isso que a Cristina tinha lhe contado? Lembra que falei? Na verdade, foi o Dr. Anderson que me despediu. Te despediu? Ué, mas por quê? A história que me contaram foi outra, que você tinha pedido a conta. Ele então quis saber se tinha acontecido alguma coisa. Já que eu era uma boa funcionária, ninguém tinha queixa de mim, pelo contrário. Só que, como, meu Deus, como que eu ia lhe contar o que tinha motivado a minha demissão? Eu até gostaria de contar, mas e o medo? Aliás, eu não tinha prova. Seria minha palavra contra a deles, se eu contasse a trairagem que eu tinha visto. Então como que eu ia contar que tinha sido demitida por ter flagrado aqueles dois se esfregando dentro daquela sala, sendo que a mulher em questão era justamente a... Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Fazia já uns 7 meses que eu estava trabalhando ali naquele escritório. Ali eu fazia de tudo. A limpeza, o cafezinho, a arrumação. E todo mundo gostava de mim. Me tratavam super bem. Até porque eu também sempre procurei agradar todo mundo. Fazia meu serviço com toda a dedicação que podia. Ao todo eram 4 advogados. Todos sócios do escritório, sem contar os estagiários e a secretária. Um dos estagiários, inclusive, o Reginaldo, vivia dando em cima de mim. Queria porque queria que eu saísse com ele. Eu achava graça porque, quando ele se aproximava com aquela conversa, eu já imaginava o que ele vinha dizer. Era sempre mais ou menos a mesma coisa. Nossa, como você é linda, Aline. Você parece uma modelo, sabia? Aliás, devia estar desfilando aí, e não aqui servindo café. Na maior parte das vezes, eu achava graça e até gostava dos elogios, mas sabe, depois, pensando com os meus botões, eu ficava meio brava. Porque me perguntava, afinal de contas, o que é que tem de errado em servir café? Ou limpar o escritório? Para mim, era uma profissão como outra qualquer. Mas ele não era o único que me fazia elogios. E mesmo sabendo que não era uma mulher de jogar fora, não me iludia com palavras bonitas. Na época, eu estava com 27 anos, era solteira e morava com a minha mãe. E sabe, estava feliz. Pelo menos tranquilinho no meu canto, vivendo a minha vida. Um dia, lembro que fui levar um café na sala de um dos sócios, na sala dele, só que quando entrei pela porta, me deparei com a situação mais inusitada do mundo. Na verdade, acho que estou exagerando um pouco, porque isso deve acontecer muito, né, por aí, mas eu quero dizer que levei um susto. Ele, Dr. Anderson e a secretária estavam assim, bem próximos um do outro. Eu diria, até mais do que isso, estavam agarrados. E assim que me viram, se afastaram imediatamente. Claro que eu saquei o que estava acontecendo na mesma hora, né? Não sou criança. O que mais chamou a minha atenção, no entanto, foi que ele estava com o batom todo borrado. E ele também estava com a boca assim suja, daquele batom vermelho. Ou seja, nem precisava ser muito esperta, né, para perceber que os dois estavam se beijando.
levaram o maior susto quando me viram entrando. E ficaram naturalmente meio constrangidos. A Cristina ficou toda atarantada. Aí pegou uns papéis ali sobre a mesa, falou que mandaria o boy entregar não sei onde e saiu pela porta sem nem olhar na minha cara. Enquanto o doutor ficou ali, disfarçando. Olha, juro, deu vontade até de rir, só de olhar para a cara dela. Eu, naturalmente, me fingi de cega. Fiz de conta que não tinha visto nada. Tentei ser o mais discreta possível, embora não precisasse nem dizer que eu tinha visto, né? Só se fosse cega, não veria. O fato é que não fiz nenhum comentário, até porque não era coisa da minha conta. Apenas deixei a xícara de café ali sobre a mesa, pedi licença e voltei para o meu serviço. E quando passei ali pela mesa da Cristina, fiquei na minha. Também não comentei nada com ela. Aliás, nem olhei na cara dela. Simplesmente tomei o meu caminho, fui para a cozinha, que ficava lá nos fundos, e morreu ali. Olha, que situação, viu? Eu, sinceramente, nunca imaginei que um dia fosse flagrar uma cena daquelas. Agora, o que mais me deixou assim, de cara, foi que os dois, e não apenas ele, eram comprometidos. O doutor Anderson era casado. Até onde eu sabia, tinha 2 filhos, inclusive. A mulher dele, às vezes, inclusive, aparecia ali no escritório. Era funcionária pública, se não me engano. Trabalhava no Palácio do Governo, parece. Já a Cristina também tinha um namorado. Não sei. Na minha opinião, pelo menos, a conduta dela tinha sido ainda pior. Primeiro, porque ela era empregada, subordinada. E depois, o que era mais grave ainda, seu namorado também era um dos sócios ali do escritório. O doutor Fernando também era advogado. Também era chefe dela. Quer dizer, os dois eram chefes. Só que ela namorava um e beijava o outro. Com a porta só encostada ainda por cima. Será que os dois estavam de caso? Ou será que aquela era a primeira vez que, sei lá. Bom, só podia, né? Que mais que eu podia pensar? Estavam se beijando? Claro que eu fiquei com pena da esposa dele. E fiquei com pena também do namorado dela, o doutor Fernando. Porque, puxa vida, os dois estavam sendo enganados. Traídos ali, dentro do escritório. Imagine se em vez de eu entrar, quem entra é o namorado dela, o sócio. Imagina uma confusão. Meu Deus, podia acontecer até uma briga. De qualquer maneira, fiquei morrendo de medo de acabar perdendo meu emprego, só pelo fato de ter visto o que vi, e mesmo eu não tendo comentado com ninguém. Vai saber, né? Vai saber. Fiquei morrendo de medo. E acho que não preciso nem dizer que os dois mudaram no tratamento que tinham comigo. Mesmo a Cristina, que sempre foi assim, mais espontânea, mal me olhava na cara depois daquele episódio. O pior de tudo foi que mesmo eu ficando na minha, não tendo comentado nada com ninguém, eis que no fim do dia, no dia seguinte já, um dia depois do ocorrido, o doutor Anderson me chamou até a sua sala e simplesmente me demitiu. Não falam que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco? Pois é. E sabe, ele fez isso sem me dar nenhuma justificativa. Simplesmente pedi que eu trouxesse a minha carteira de trabalho para que ele desse baixa e ficou por aí. Sem explicação nenhuma. Na hora, fiquei meio assustada, minha ficha custou a cair. Não consegui nem pensar direito e simplesmente concordei. Só depois em casa, pensando com mais calma, eu me dei conta de que ele só tinha feito isso por conta daquela cena que eu tinha flagrado. Olha, eu fiquei com tanta raiva, mas com tanta raiva. Até porque,
Se alguém tinha feito alguma coisa de errado ali, não era eu. Eram os dois. Ela, a secretária, e ele, que era o chefe dela. E a maldizer o fato de ter entrado naquela bendita sala justamente naquela hora, né? Convenhamos que foi muito azar. Eu precisava do emprego. Isso é que era o pior. Não foi justo o que fizeram comigo. Mesmo assim, o que eu podia fazer? No dia em que fui receber aquilo a que tinha direito, quando eu estava esperando o elevador para ir embora, acabei encontrando justamente o doutor Fernando ali no corredor. Ele ia descer também. Além de ele também ser meu chefe, pelo menos até eu ter sido demitida, ele também era o namorado da Cristina. Olha, eu olhei para a cara dele e juro, me bateu uma pena. Porque ele nem devia imaginar que estivesse sendo traído, passado para trás pela namorada e pelo sócio. E ali mesmo, no escritório, debaixo do nariz. Ele, inclusive, veio conversar comigo. Parecia surpreso. Oi, Aline, o que houve? Eu soube pela Cristina que você pediu a conta? Arranjou um emprego melhor? Sabe, eu escutei aquela frase e não acreditei. Como assim pedir a conta? Então tinha sido isso o que a Cristina tinha contado para ele? Mas que pedido a conta, coisa nenhuma. Eu fiquei, de novo, com muita raiva. Sabe, a pessoa em vez de admitir o erro, não. Olhei para a cara dele. Coitado, ele não tinha culpa de nada e falei. Então, doutor, na verdade, foi o doutor Anderson que me demitiu. Eu não pedi a conta, não. Te demitiu? Ué, mas como assim? A história que me contaram foi outra. Me falaram que você tinha pedido demissão. Ele então quis saber se tinha acontecido alguma coisa. Até porque eu tinha sido sempre uma ótima funcionária. Mas sabe, o que eu ia dizer, meu Deus? Como que eu ia contar para ele o que tinha motivado a minha demissão? Eu até quis contar, senti vontade, mas... E o medo? Aliás, eu nem tinha como provar. Seria minha palavra contra a palavra deles, dos dois. Se eu contasse o que tinha visto, falei que não sabia, porque tinha sido demitido. Menti, né? E nisso o elevador chegou. Ele entrou comigo e a gente continuou conversando. Quando falei que não tinha nenhum outro emprego em vista, ele pediu o meu número, porque talvez tivesse como me ajudar. Se quer conversar com um amigo dele, que também era advogado, e quem sabe ele tivesse, esse amigo, alguma coisa para mim, juro. Eu me senti tão mal depois, por não ter contado para ele, que andavam aprontando pelas suas costas, enquanto ele tinha se mostrado tão solícito comigo, pronto para me ajudar. E quer saber, era bem isso que eu devia ter feito, contado tudo. Que tinha pego sua namorada beijando a boca do sócio dele, lá mesmo, no escritório. Seria até uma espécie de vingança, por aquele verme ter me botado na rua, sem eu ter culpa de nada. Mas aí, repito, né? O medo acabou falando mais alto. Mas é para se ver como são as coisas. Dali alguns dias, o doutor Fernando me ligou, dizendo que tinha arranjado outro emprego para mim no escritório daquele seu amigo. Olha, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz. Isso 3 ou 4 dias depois, menos de uma semana. Me passou o endereço e pediu que eu passasse lá no escritório do cara e conversasse com ele. Os dois já tinham falado. E foi o que eu fiz. E no fim, para minha alegria, acabou dando tudo certo. E eu acabei sendo admitida. Olha, é como dizem, né? Tem males que vêm para o bem. Porque eu gostei muito mais de trabalhar ali naquele escritório do que no meu antigo emprego. Sem contar que tinha até mais benefícios. E o detalhe, vez ou outra, o doutor Fernando aparecia ali. Não só porque era amigo do meu novo chefe, mas porque também estavam tendo negócio juntos. E ele me tratava tão bem quando me via.
Olha, eu acho que nunca fui tão agradecida a alguém como me sentia por esse homem. Porque, olha, ele praticamente nem me conhecia direito. Eu trabalhava ali naquele escritório e, enfim, a gente não tinha nenhuma relação assim, mas nem de amizade, era só de patrão e empregada. E sabe, ele ficou tão sentido com o fato de eu ter sido demitida que me arranjou outro emprego no escritório do amigo dele. Não é todo mundo que faz isso. Não é todo mundo que tem esse tipo de atitude. Por isso, sempre que a gente se via, eu me sentia tão bem na presença dele. Ele sempre, desde os tempos do antigo escritório, sempre me tratou bem. Lembro que quando eu ia levar um café para ele sempre me tratou de igual para igual. O pior é que isso me fazia sentir ainda mais culpada, pelo fato de saber que a namorada dele o enganava, com o outro. E eu nunca disse nada, mesmo sabendo. Aliás, mesmo tendo testemunhado. Lembro que um dia ele apareceu ali no escritório de manhã e só saiu na hora do intervalo do almoço. Inclusive, saímos todos juntos. Eu estava usando o uniforme, mas só ali, no trabalho. Quando saía para almoçar, por exemplo, sabe, deixava o casaquinho ali e ia com a minha roupa normal. Saímos juntos do elevador, ele quis saber onde eu costumava almoçar, e acredite quem quiser, acabou indo ao mesmo restaurante em que eu ia. Me senti até meio esquisita, porque era um lugar assim tão simples. Mesmo assim, almoçamos juntos e conversamos durante o tempo todo. Ele quis saber se eu estava gostando do novo emprego, se já tinha me adaptado, até que a certa altura, num impulso, eu perguntei da Cristina. Quis saber como ela estava, se os dois ainda estavam juntos, namorando. Ele respondeu assim de um modo bem tranquilo. Falou que ele estava bem, que estavam juntos ainda, sim, e juro, não sei de onde tirei coragem para fazer aquela pergunta. Eu sei que não é da minha conta, mas você confia nela? Olha, quando eu falei aquilo, repito, tirando coragem, nem sei de onde, o semblante dele mudou na mesma hora. Se eu confio? Ué, como assim, Aline? Por que você está perguntando isso? Não, por nada. Mas eu acho que você devia prestar um pouco mais de atenção nela e no Dr. Anderson. Eu senti que o clima pesou nessa hora. E nem poderia ser diferente, né? Ele quase engasgou com a comida. Ficou olhando para mim, sabe, com aquela cara de espantado, e perguntou que conversa que era aquela. O que eu queria dizer com aquilo? E simplesmente não sossegou enquanto eu não abri o jogo com ele. Olha, juro, até me arrependi de ter começado aquela conversa. Só que no fim, não tive escapatória, né? E acabei lhe contando tudo o que tinha visto aquele dia. E sabe, foi até bom, porque, assim, me livrei daquilo tudo. Me senti até mais leve. E acabou dando um problema tão grande. Mas somente algum tempo depois é que eu fiquei sabendo, como consequência da descoberta dele. Dali 2 semanas, um sábado à noite, para minha surpresa, ele me ligou. O Fernando. Dava para sentir que sua voz estava assim, esquisita. Não sei, ele parecia tão triste. Pela voz, a gente sente, né, que a pessoa está desanimada. Quis saber o que eu estava fazendo. Disse que tinha sentido vontade de sair para algum lugar para a gente conversar. E me convidou. Aí lembrou de me telefonar. Para resumir, marcamos de nos encontrarmos perto do terminal. Olha, nem eu mesma acreditei que ele tivesse me ligado.
me convidado para sair com ele, mesmo que fosse só para conversar. Eu nunca imaginei que as coisas iam chegar naquele ponto. Porque, convenhamos, eu tinha contado tudo aquilo para ele, sabe, até hoje não sei porquê. Talvez por remorso de saber que ele estava sendo enganado, e eu que sabia, não tinha falado nada, mas pensei que o nosso relacionamento acabasse por ali. Aí ele me liga e me convida para a gente conversar. Juro que eu não acreditei. Eu lembro que a gente foi até um bar, escolheu uma mesa, até que ele olhou assim para mim e falou: eu queria te agradecer por ter aberto os meus olhos. Me contado, né? Aquilo que você me falou, eu acho que seria feito de bobo durante um bom tempo, viu? Se dependesse de descobrir por mim mesmo, se não fosse você. Ele falou aquilo e ficou assim me olhando. Mas sabe quando você percebe que muda alguma coisa assim no ar? Algo mudou depois que ele fez aquele desabafo. A gente ficou em silêncio, ele me olhando. Não sei dizer qual é a expressão que ele tinha naquele instante, porque ficou com um meio sorriso, mas ao mesmo tempo, sabe, aquele semblante triste, a impressão que dava era que de repente alguma coisa a mais ia acontecer. E de fato, aconteceu. A gente acabou se beijando. Ele tomou a iniciativa e eu, ainda meio zonza, ainda sem acreditar, deixei acontecer. Depois do beijo, ele ainda me olhando daquele modo, assim, até que falou uma coisa que fez meu coração pular. Você é uma mulher muito bonita, sabe, Aline? A última vez que eu estive lá no escritório do Carlos, eu fiquei reparando em você. Acho que nunca tinha prestado muita atenção em você quando você trabalhava lá no escritório. Mas você é muito bonita. Bom, eu devo ter ficado vermelha nessa hora, né? Meu rosto chegou a esquentar. Ele ainda falou outras coisas, me fez mais alguns elogios, mas naquelas alturas eu já estava me sentindo tão fora do ar que nem consegui prestar atenção em mais nada. Me deixei levar por aquela espécie de conto de fadas que estava acontecendo. E me senti ainda mais perdida quando senti sua boca sobre a minha mais uma vez. No meio do beijo, ele perguntou se eu aceitava ir com ele até o seu apartamento. E sem pensar em mais nada, balancei a cabeça dizendo que sim. Quando que eu podia imaginar, meu Deus, que a gente ia se aproximar desse modo? Nem nos meus melhores sonhos. Mesmo ali, nesse meu novo trabalho, sempre tinha um ou outro funcionário que se mostrava interessado em mim, mas eu nunca imaginei que algo fosse acontecer justamente com o Dr. Fernando. Um homem que eu sempre achei tão lindo, tão encantador, tão fora das minhas possibilidades. Como me fez bem ouvi-lo dizendo aquilo, que eu era bonita, que ele tinha reparado na minha beleza lá no escritório, no outro dia. Olha, eu daria tudo para ver a cara da Cristina naquela hora. No fim, eu e ele acabamos passando a noite juntos lá no seu apartamento. E tudo o que aconteceu entre nós dois foi um sonho. Aliás, não queria acordar nunca mais daquele sonho encantado. No domingo, lembro que ele pediu comida pra gente almoçar ali mesmo, no apartamento. E depois passamos a tarde toda trancados ali dentro. Eu nunca me senti tão feliz nos braços de um homem. Já tinha escurecido quando pedi um carro de aplicativo para ir embora. E juro, apesar de ter me sentido assim no sétimo céu por tudo que houve, depois que cheguei em casa, que caí na real, vamos dizer assim,
não fiquei com nenhuma expectativa na cabeça em relação a nós dois, até porque vamos convir, né? Eu sabia que éramos de mundos diferentes. Eu sabia que tudo aquilo que tinha acontecido era algo casual, de momento. Quem sabe ele estivesse carente, se sentindo muito sozinho, sofrendo por conta da história lá com a Cristina. Por isso, não dei muita asa à minha imaginação. Eu me olhava no espelho e, mesmo sabendo que não tinha nenhuma chance de ter nada sério com ele, me confortava com aquele pensamento. Pelo menos ele falou que eu era bonita. Pelo menos isso já me servia como consolo. Lembro da primeira vez que ele apareceu lá no escritório do Dr. Carlos, depois daquilo que houve entre nós. Pensei que ele fosse me tratar diferente, sei lá, me ignorar. Até porque, quem sabe até tivesse se arrependido daquele seu momento de fraqueza. Mas não. Sorriu, perguntou como eu estava, pediu um café. Às vezes, sem que eu esperasse, ele também me ligava, de vez em quando. Um dia pediu que eu chamasse um carro de aplicativo e fosse lá no apartamento dele, que ele pagaria a corrida quando eu chegasse. E mais uma vez, passamos a noite juntos. Juro. Não acreditei que tudo estivesse se repetindo entre nós, porque, sendo ele o homem importante que é, sabe, um cara que pode ter a mulher que quer, a seus pés. Sinceramente, muitas vezes eu me perguntei, o que será que ele viu em mim? Aliás, quando ficamos juntos pela terceira vez, foi justamente isso o que lhe perguntei. O que ele tinha visto em mim, já que podia ter a mulher que quisesse. O que ele respondeu. Só que respondeu com outra pergunta. Mas quem disse que eu quero outra? Aí me abraçou, me deu um beijo e fizemos amor outra vez. Depois ele falou que eu lhe fazia bem. Que nos meus braços ele conseguia esquecer dos problemas que o cercavam, no dia a dia, no trabalho, problemas pessoais e tudo. E voltou a dizer que eu era linda e especial. E mais do que isso, chegou a dizer que eu devia me valorizar mais como mulher. Porque eu não estava abaixo de ninguém, pelo contrário. Sabe, eu sei que tudo isso que eu estou vivendo é um sonho. E que uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, eu posso acabar despertando para a realidade, caindo de cara no chão. Só que enquanto esse sonho durar, eu quero vivê-lo intensamente, para nunca precisar olhar para trás e dizer a mim mesma que eu virei as costas para a minha felicidade. E eu digo isso porque, do meu jeito, eu sou feliz. Talvez não de forma completa, mas pelo menos, quando estou nos seus braços, eu sou feliz. Pode ser uma felicidade passageira, ilusória, mas e daí? Qual é a felicidade que dura para sempre? O que importa, se somos de mundos diferentes, se no fim ele vai me deixar para ficar com outra mulher mais compatível com ele. Procuro não pensar nisso. Simplesmente fecho os olhos e me atiro de cabeça nesse precipício chamado paixão. Se no fim der tudo errado, que se dane. Pelo menos pude aproveitar o que aconteceu no meio do caminho. Pude aproveitar os momentos lindos que a gente viveu, sem remorsos, sem culpa, sem nenhum arrependimento. E na próxima sexta-feira, 15 horas, não perca. Até que dali alguns meses, para minha surpresa, o Fabrício veio com aquela conversa. Escuta, Tiago, a Eliane comentou alguma coisa com você sobre o casamento daquela amiga dela? Amiga dela? Que amiga? Ué, aquela com quem você ficou lá em Antonina, esqueceu? Olha, eu vi aquilo e já senti meu corpo todo estremecer. Você está falando da Vanessa? Mas como assim? Que história é essa de casamento? Meu Deus, não faz nem 6 meses que a gente... Que loucura é essa? Aliás, quem é o cara?
Ele fez aquela expressão de quem tinha se arrependido de ter começado aquela conversa. Aí falou, visivelmente constrangido. Cara, eu tinha descido a Antonina naquele final de semana na companhia de alguns amigos. Estava tendo um festival e a gente resolveu curtir um pouco. Acabamos ficando na casa da família de um dos caras. Fomos em 5 pessoas. A única mulher no grupo era a Eliane, namorada do Fabrício. E olha que dia gostoso que a gente passou. Fizemos uma festa. À noite, ficamos num barzinho ali na Ponta da Pita, tomando cerveja e conversando. Tinha um monte de gente, até porque estava fazendo calor. Lembro que eu estava ali distraído, bebendo, conversando com o pessoal, quando de repente reparei naquela menina. Ela não estava olhando para mim. Não devia nem ter reparado na minha presença. Mas me chamou a atenção na mesma hora. Repito, já tinha anoitecido, mas ela ainda estava usando o biquíni com uma saída de praia, assim como se fosse uma saia. E ela não parava de dançar. E era uma mistura de tanta música. Era assim, sabe, uma música atrás da outra e tudo que é ritmo, sabe? E ela dançando. Em cada canto tinha um som diferente. Mas ela estava dançando um ritmo de uma música assim, que estava tocando bem ali perto, no barzinho. Foi o modo como ela dançava que chamou a minha atenção. Aliás, não só a minha. Parecia, sei lá, eu não entendo muito desse tipo de coisa, mas parecia uma espécie de dança do ventre. Na verdade, ela acabou se tornando o centro das atenções, pelo menos da minha. Eu não conseguia desviar os olhos dessa mulher. Tentava participar da conversa ali com o pessoal, mas logo me desconcentrava, olhando aquela deusa dançar. Demorou um pouco, mas uma hora ela também reparou em mim. E também deve ter percebido que eu estava babando por ela, tanto que sorriu. Depois estendeu o copo assim no ar, como se estivesse fazendo um brinde, ou então, sei lá, me convidando para beber um gole. Estávamos a uns 5 metros de distância um do outro. E eu não me fiz de rogado, até porque o pessoal viu a cena e começou a tirar uma onda, me incentivar, e eu acabei me aproximando. Fiz mais do que isso, até dancei um pouco com ela. Tudo, naturalmente, sem encostarmos um no outro. Foi coisa rápida. Nem chegamos a conversar direito. Eu logo voltei ali para junto do pessoal. Só que depois disso, como já era de se esperar, começou a paquera entre nós. Quer dizer, ela começou a participar da paquera, porque eu já estava paquerando fazia tempo. Eu tinha descido a Antonina com o pessoal naquele dia para aproveitar mesmo, para me divertir. E pelo jeito, também devia ser o caso daquela moça. Aquele casal de amigos que estavam com a gente, o Fabrício e a Eliane, tinham se afastado um pouco ali de nós, com certeza. Tinham ido namorar num lugar mais tranquilo e de repente voltaram. E foi aí que eu tive a surpresa, porque, pro meu espanto, a Eliane conhecia aquela menina, aquela que estava dançando, que tinha me oferecido aquele gole de cerveja. De repente, uma olhou para a outra e já foram abrindo os braços e se abraçando. Escutei a Eliane comentando: "Não acredito, você aqui?" Se ela ficou surpresa, imagine eu. As duas ficaram ali conversando um pouco, uma falando no ouvido da outra por conta do barulho, do som alto, até que começaram a olhar para mim e a sorrir. Pelas tantas, a Eliane se aproximou, puxando a menina assim pela mão. "Tiago, deixa eu te apresentar minha amiga. Essa é a Vanessa. Ela estava querendo te conhecer." Foi a melhor coisa que podia ter acontecido.
Trocamos o tradicional beijinho no rosto, mas juro, minha vontade foi de colar minha boca naquela boquinha delicada, ali diante de mim, sem me importar com a reação que ela teria. Quem sabe ela até quisesse também a mesma coisa, até porque a gente não parava de se olhar. No fim, acabei lhe pagando outra daquela bebida e ela até parou de dançar durante um tempo e ficou ali, perto da gente, conversando com a Eliane. Volta e meia, nossos olhares se encontravam. E eu botei na cabeça que ia ficar com ela, custasse o que custasse. Iria até conversar com a Eliane depois, para ver se ela podia me ajudar. Para resumir, dali a pouco, me aproximei, a Eliane nos deixou ali sozinhos, e eu aproveitei para chamá-la, para a gente dar uma volta. Ela concordou e apenas pediu para eu pegar mais uma bebida para a gente. Não perca, é na próxima sexta-feira, 15 horas, na íntegra, a emocionante história de Tiago e Vanessa em mais uma edição de A Força do Amor.